Eu sempre notei esse encanto que esse meu namorado tinha pela minha filha e pela minha mãe. Só que pela minha filha tava assim exagerado, beirava a obsessão, sabe? Ele tratava ela muito bem, comprava presente pra ela o tempo todo. Quando ele ia lá em casa, ele fazia de tudo com ela, via filme, ficava grudado, desenhava, conversava, jogava. Só que eu gostava, eu não via maldade ali, eu achava que tava tudo bem. Porque, poxa, que bom, eu encontrei uma pessoa que gosta da minha filha, eu encontrei uma pessoa que trata a minha filha bem. A gente sabe que isso é difícil. E quando você é mãe, se tratar o seu filho bem, ganha o mundo com você. E eu não via maldade, eu não tava percebendo o que estava acontecendo debaixo do meu teto. A minha filha super apegada nele, você via que ela tinha ali a inocência de criança, minha filha só tinha 12 anos. E a minha mãe, ela me alertou. Teve uma época que ela me alertou. Ela me perguntou se eu não achava um pouco esquisito o fato dele sempre estar grudado na minha filha, dele sempre fazer uma questão. E eu lembro que eu discuti com a minha mãe e falei pra minha mãe que ele considerava a minha filha como se fosse filha dele, que isso era muito bom. Tanto que a minha mãe pediu desculpa, ficou tudo bem, e eu fui levando a vida. A coisa estava se intensificando e eu não estava percebendo, sabe? Eu tinha ali os motivos e eu não estava percebendo. Por quê? Eu reparei que quando a minha filha estava em casa, quando era o nosso fim de semana, durante a semana, ele ia na minha casa todo dia, ele não morava tão longe, ele ia na minha casa todo dia, ele dormia lá, então assim, ele estava mais na minha casa do que na casa dele, sabe? Eu cheguei a cogitar chamar ele para morar com a gente, porque ele ficava mais na nossa casa, ajudava em casa, comprava danoninho, comprava tudo para minha filha. E aí, eu comecei a reparar que os fins de semana que a minha filha estava na casa do pai, ele me dava uma desculpa. Ele ficava a semana toda indo em casa e no fim de semana ele falava que tinha que trabalhar, que não podia ir, que tava passando mal. Ele sempre me inventava uma desculpa. Mas eu comecei... Às vezes ele ia, mas a maioria das vezes não. Eu comecei a perceber que ele fazia uma questão muito grande de estar lá quando a minha filha tava. E quando a minha filha não tava, ele fazia pouco caso. Sendo que ele se relacionava comigo. Então, quando a minha filha não tava, eu pensava, amor, vem, vamos fazer uma coisinha nós dois, a gente vai ter aqui uma liberdade. Porque, querendo ou não, como a minha filha lá, ela era apegada nele, ela queria estar sempre com ele. Quando ela ia pra casa do pai, eu aproveitava. Então, as coisas foram ficando meio estranhas. Mas eu nunca esperei que fosse acontecer o que realmente aconteceu, né? A minha filha foi pra casa do pai, era uma sexta-feira. Eu liguei pra ele, perguntei se ele ia vir, né, pra passar o fim de semana comigo, já que seria um fim de semana só eu e ele. Ele me inventou uma desculpa, falando que ele ia ter que visitar a mãe dele, que ele não iria. Me ofereci pra ir visitar a mãe dele com ele, ele não aceitou. Falou que a mãe dele estava indisposta e que a mãe dele queria ver ele, que ele tinha umas coisas pra conversar com ela. Me inventou uma desculpa. E eu acabei engolindo, mas eu já tava começando, sabe, a minha ficha querer cair. Até que era mais ou menos umas 10 horas da noite. Eu tinha ligado pra ele, tipo assim, umas 6 horas da tarde. 10 horas da noite, o meu ex-marido me liga. E quando ele me ligou, ele falou, você precisa terminar esse seu relacionamento. E o que o meu ex